dela, né, para o nosso estado, e foi maravilhoso estar com a Roseni aqui na parte da manhã. Agora à tarde, a Roseni não, perdão gente, a Jaqueline Moraes, né, nossa vice-governadora. Mas agora no período da tarde, nós estaremos com a Roseni. A Roseni é a presidente nacional do Celebrando a Recuperação. Eu gostaria, assim, que as irmãs já fossem preparando as suas perguntas, porque nós vamos elaborar e dar a oportunidade no final do evento para que todos possam também ter um momento de compartilhamento, né? Para tirar dúvidas. Então vai ser muito gostoso. E eu queria convidar você que está aí do outro lado, né? Você que está nos assistindo pelas nossas redes sociais, para que você também compartilhe, né? Para que você também faça perguntas, interaja conosco. Vai ser um prazer estar sanando as suas dúvidas. Na medida do possível, nós estamos aqui para isso, né? Outra coisa muito importante é informar todos vocês presentes, aquelas que estão nos assistindo, que a partir do dia 16 desse mês, 16 de março, às 19h30, nós estaremos retomando o nosso culto feminino, nosso encontro de fé. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos um encontro marcado com as mulheres, não só da PIB, mas também da nossa sociedade, né? Nós acreditamos mesmo que, encontrando com Jesus, nós podemos viver verdadeiras transformações. Então esse é o motivo de nós estarmos aqui a partir do dia 16, todas as terças-feiras às 19h30, celebrando ao Senhor juntas. E eu quero fazer esse convite para que você não apenas esteja aqui, mas que você também convide as suas amigas, suas vizinhas, colegas de trabalho, de faculdade, para estar conosco. E como eu falo sempre, esse é um projeto que tem como público-alvo meninas desde 8 anos a meninas de 128 anos. Claro que nós não vamos barrar as de 129, né? Se tiver 129, 130, pode vir, que será um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos viver um tempo incrível juntas aqui. Nós vamos viver um tempo de profundidade, de conhecimento das nossas emoções. E como eu disse para vocês, gente, ela acabou de chegar. Ai, que emoção. Ai, que emoção, gente. Olha, eu encerro aqui a minha apresentação. Não tenho nada mais a dizer a não ser apresentar a nossa querida, nossa amada Roseni, que acaba de chegar de São Paulo. Gente, ela veio do aeroporto direto para cá, você acredita nisso? Nós temos que restituí-la, não é? Vocês não acham? Nós vamos ter que restituí-la, vamos pensar numa moqueca mesmo. E ainda vieram com ela pela orla. Eu falei, não vai chegar para o congresso, ela vai ficar na praia. Mas ela resistiu, gente, o amor por Jesus foi maior. Então, eu queria convidar a Roseni para estar aqui conosco. A Ana Maria Braga abre uma porta. Aqui nós não temos porta, só temos a rampa. Então, vou até a rampa para recebê-la. Queria que todas dessem uma salva de palmas ao Senhor pela vida da nossa irmã. Prazer, minha linda. Chegando. Pode sentar. Amadas, como eu disse para vocês, deixa eu primeiro apresentar vocês para a Roseni, essa igreja linda, Roseni, as irmãs. Aqui nós estamos representadas pela MCM, nós temos representantes aqui das mensageiras, né? Nós temos representantes do Ministério Feminino, também com os adolescentes, com as jovens, as master da igreja. E hoje nós estamos abrindo, né, esse tempo para um painel, para um bate-papo informal, um esquenta para hoje à noite, né, gente? Vai ser um esquenta, porque hoje à noite vai ferver. Nós vamos começar a trabalhar as nossas emoções, nos conhecer melhor, entender como é que funciona, né, essa coisa dos nossos sentimentos, comportamento, como que isso afeta, né, a nossa conduta, os nossos pensamentos. Tudo isso está no corpo do Celebrando a Recuperação, não é? Tudo isso faz parte do Celebrando a Recuperação. Gente, eu confesso, Roseni, que quando eu conheci o Celebrando, quando eu ouvi a palavra Celebrando a Recuperação, não sei se você teve a mesma impressão, mas parecia alguma coisa assim, para dependentes químicos só, celebrando a recuperação. Ah, a pessoa está celebrando porque saiu da casa de recuperação.
Aí eu na minha ignorância, eu falei assim, sugeriram, né, esse projeto quando eu estava lá na IEBV, do pastor Brito, né? A Milene, você tem que participar, pastora. Eu falei, mas celebrando a recuperação é para ajudar, porque eu já trabalhei em centros terapêuticos, será que é isso? Ela falou, não, pastora. Na hora que ela me abriu o projeto, gente, eu apaixonei pelo Celebrando, mas eu não entendi, eu não tinha noção que existia o Celebrando a Recuperação, eu não tinha noção, e eu apaixonei de um jeito, e foi eu me apaixonar e o Covid chegar. Aí, eles recuaram, não puderam implementar as ações, porque no começo ninguém sabia como lidar com isso, e acabou a gente cessando essa história do Celebrando. Eu vim para cá, comentei com o nosso pastor, que é psicólogo, tudo, eu falei, ele vai entender sobre o Celebrando. Ele falou, Marina, nós precisamos muito desse projeto aqui na nossa igreja. Eu falei, eu vou atrás da Roseni. E eu assisti a ela pelo YouTube. Depois vocês procuram Celebrando a Recuperação, que vocês vão ver de imediato a Roseni fala com inúmeras palestras sobre o Celebrando. E aí eu encontrei ela fazendo abordagem de uma forma tão apropriada, tão profunda. E eu fui me apaixonando e eu falei, meu Deus, eu sou candidata a esse projeto, eu preciso muito. Eu não posso ir para o céu sem antes passar pelo Celebrando. E aí eu pensei logo nas irmãs também, né? Você que nos assiste aí pelas redes sociais, eu imaginei logo que a gente estaria aqui vivendo esse projeto, implantando esse projeto. E eu comecei a comentar com algumas irmãs e para minha alegria foi a alegria geral. Todas concordaram, é um momento de nós vivermos essa experiência. E coincidiu com a inauguração do nosso projeto, do nosso Ministério Feminino Plena, né? Com o nosso congresso. E nós tivemos uma videoconferência com a Roseni. E a Roseni, então, se colocou disponível. Quando eu falei Muqueca Capixaba, gente, foi o suficiente. Eu não precisei de fazer um convite muito forte, né? De insistir muito. Eu falei, gente, Muqueca Capixaba é o trunfo. E deu certo. Ela topou, está aqui com a gente. Olha com essa cara gostosa, gente. Meu Deus, é só o rostinho da Roseni já cura a gente, né? Esse sorriso largo, essa delícia de pessoa. Mas eu vou deixar que a Roseni se apresente. Que ela fale um pouco dela, um pouco da experiência dela como cristã, como mulher de Deus, porque como eu e você, ela teve as suas experiências, né? Ela viveu num contexto cristão, e mesmo dentro do contexto cristão tinha seus conflitos, né? Porque eu já assisti os vídeos, eu estou dando um spoiler aqui. Então ela teve seus conflitos, e ela encontrou um caminho, e o caminho foi o Celebrando. Dentro do projeto de crescimento cristão, ela encontrou o Celebrando. Então ela vai compartilhar um pouco hoje com a gente sobre essa experiência de ser mulher cristã, estar dentro de uma igreja e mesmo assim, né, se encontrar com tantas dores, né, tantos conflitos na alma e como resolver isso. Então, vou passar a palavra para a nossa amada. Já viu que eu falo pouquinho, né, Roseni? Eu sou uma menina tímida, gente. Olha, se me deixar, eu falo o tempo inteiro, sou igual Faustão, mas hoje eu quero entregar agora a palavra para ela, para que ela possa então trazer essa ideia para mim e para você. Quem sabe você também não vai se identificar com essa realidade, né? Roseni, a palavra está com você, querida. Queridas e queridos, tem uns queridos aqui também. Que privilégio estar com vocês. Muito obrigada, pastora, pelo privilégio em eu estar aqui. Obrigada pelo convite. E realmente, bom, em primeiro lugar dizendo que estado lindo é o de vocês, né? Que cidade linda. Do aeroporto para cá eu vi praia, eu vi sol, eu vi praia, eu vi sol e continuei vendo a praia, e a praia está bem ali, né? Que privilégio morar tão perto da praia, da natureza de Deus. Que privilégio. Eu sei que, como vocês estão aqui há muito tempo, já acostumaram, né? De andar pertinho da praia. O irmão Adriano nos pegou juntamente com a Luciana e estavam falando como em São Paulo a gente não vê a beleza, né? Tem que sair de pelo menos umas 2 horas de São Paulo para ver. E queridos e queridas, que lindo estar em uma comunidade que prioriza saúde emocional. Durante muito tempo nós acreditávamos que a vida espiritual era uma coisa e a vida emocional era outra coisa. Que a vida espiritual nós cuidávamos na igreja,
com as nossas reuniões, nossas celebrações, nossos cultos, mas a vida emocional era coisa de psicólogo, de psicanalista, e se o negócio apertasse muito, ia para um psiquiatra. Lembra-se disso? E nós já entendemos que a salvação que Deus tem para nós é salvação de corpo e de alma. E o Espírito, ele engloba as emoções bem como o corpo. Não tem espiritualidade a parte do corpo e a parte das emoções. Então, eu acho que a coisa mais linda, pastora, é entender que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele englobava tudo isto. O Celebrando a Recuperação está trazendo de volta isso, porque sempre foi assim, amados e amadas. Quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, logo depois do Pentecoste, em um dia 3.000 se converteram, no outro dia 5.000. E naquela época não tinham profissionais da saúde, psicólogos, né? E eu não estou falando contra eles não, tá? É a minha profissão, né? E do pastor da Igreja dos Irmãos, e com certeza de muitos aqui. Mas eles se reuniam ao redor da mesa, olha que mesa linda. Se reuniam ao redor da mesa, louvavam ao Senhor e falavam deles, das emoções deles. Teve uma época em que falar de emoções, falar de como eu me sinto, falar dos meus problemas, fazia parte do crescimento, fazia parte do discipulado. Dar nome, falar, estou triste por causa disso, daquilo outro. Eu tenho tal sentimento e eu não sei muito porquê. Então eles oravam e acho que traziam o que Davi falava, né? Por que está batido a minha alma? Por quê? E eles respondiam juntos. Tinha um celebrando lá na igreja primitiva. Era celebrando, era a igreja de Cristo. Aí nós nos modernizamos. O tempo foi passando. Nós já não nos encontrávamos ao redor da mesa, nós já tínhamos templos, e nada de errado com o templo. O de vocês é muito bonito. Aí, fizemos os nossos templos, aí formamos os nossos pastores em faculdades teológicas, só que tivemos um pequeno problema. Já não falávamos de nós mesmos. Já não podíamos falar das nossas famílias desestruturadas, da intimidade, não podia mais falar. Porque se falássemos, nós íamos ser julgadas. Nós íamos ser julgados. Então, a gente vinha na comunidade, a gente louvava a Deus, mas problema, a gente não falava na igreja. Gente, que desperdício. Entendeu como nós saímos de um extremo e fomos para o outro? Né? Nós fomos para o outro extremo em que nós não falávamos. Aí o que aconteceu? Adoecemos como igreja de Cristo. Adoecemos, porque a gente separou o espírito da alma, e nunca era para ter sido desta forma. Então, este Evangelho de Cristo, através do Celebrando, está de volta, onde eu posso em pequenos grupos falar, sim, eu tenho uma raiva quando tal coisa acontece, e eu tenho uma raiva e eu não sei o que fazer. Dar nome, Tiago fala, quando eu dou nome, a cura vem. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoada. Mas quando eu encontro uma irmã, a minha madrinha, que caminhou mais um pouquinho que eu falo, pastora, estou me sentindo assim, ela vai acolher o meu sentimento. E não vai, nos celebrando, ninguém vai tentar consertar não, viu? Celebrando, ninguém vai tentar consertar não. Porque conforme você vai falando, sempre tem uma expressão linda de uma nordestina, ela fala, a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Porque outras pessoas estão partilhando no grupo. E quando a outra pessoa partilha, Deus usa aquela outra pessoa. Mas a outra pessoa está compartilhando das questões dela. Então, a humanidade se encontra, e quando a humanidade é exposta à graça de Deus, a graça de Deus faz diferença. Então, no Celebrando, nós nos apresentamos assim. Eu sou uma filha amada de Deus. A nossa identidade não é que eu sou
mulher irada, não é que eu sou uma mulher codependente, não é que eu sou uma mulher ciumenta. Não, essa não é a minha identidade. Esta é a área que eu estou trabalhando. A minha identidade é de filha amada de Deus. Não é lindo isso, queridas? Eu sou uma filha amada de Deus. A minha identidade não é o que eu faço. A identidade é quem Deus diz que eu sou. Eu sou uma filha amada de Deus. Já estamos celebrando há um tempinho, mas nesse período o Senhor está trabalhando comigo questões estruturais de organização, procrastinação, e também está trabalhando questões de confiança. Então, Ele vai falando conforme a gente vai caminhando, onde é para trabalhar. E o meu nome é Roseni. No Celebrando, quem está no Celebrando, ele não vem como pastor, como pastora, não como psicanalista, como psicóloga, ela é a pessoa. Durante muito tempo, nós somos conhecidas, olha, a mãe do fulano, olha, o pai do ciclano, olha, o engenheiro, olha, pela profissão, né? Pois no Celebrando, nós somos o nosso nome, a Roseni. Não é a Roseni pastora, missionária, é a Roseni que está trabalhando com as questões dela, né? E isso, queridos e queridas, dá uma sensação, nos dá um lugar onde o Espírito Santo de Deus pode trabalhar, porque não tem a necessidade de alguém dar conta de alguém, porque conforme eu vou dando nome, eu vou me implicando com quem eu sou e o Espírito Santo vai falando comigo. Então, é um programa abençoador. E eu sei que tem algumas perguntas, né, pastora, que a irmã tem para mim. Então, dê uma introdução assim geral do que é o Celebrando, do que é o programa. E agora, fico à vontade para responder as perguntas. Eu não sei como que é lá na Igreja Batista em Água Branca, né? Mas aqui no Espírito Santo, a gente vive às vezes situações, sabe, Roseni, de não poder nem chorar. Você chega no culto, se você estiver chorando, você é alvo de críticas, né? Nossa, ela está com problema. Isso deve estar em pecado. Se falar então que está em depressão, meu Deus. Irmã, você tem que ter fé. Como assim depressão? Onde já se viu crente deprimido? Isso não é bíblico. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta e anda, em nome de Jesus. E há um menosprezo à dor alheia. E eu costumo sempre dizer que se eu não tenho competência para entender a sua dor, eu estou mais doente do que você, né? E eu percebo às vezes aqui, não só na nossa igreja, mas na realidade Espírito Santense, né, em outras igrejas também, essa intolerância à dor do outro, sabe? Essa falta de sensibilidade à dor do outro. E isso trouxe um processo de inibição, né? Eu penso que o Celebrando vem nos propondo a mão contrária, não seria isso? Qual é a visão do Celebrando para uma mulher cristã que está em depressão? Isso é pecado? Ai, queridas, que pergunta boa, pastora. Então, queridas, a depressão tem a ver com uma questão bioquímica no corpo. Tem alguns hormônios, serotonina, que não é produzido, que é inibido. Não tem necessariamente a ver com pecado, com falta de fé. É assim, olha, é como se... Sabe quando a gente quebra um osso, cai, quebra um braço, uma perna? Nós vamos para o ortopedista, certo? Né? A gente vai para o ortopedista porque ele tem que emendar o tal do osso, tem que colocar o gesso, a gente fica quietinho durante um tempo para o osso emendar. Por que é que quando algum osso, né, hormonal quebra, a gente não pode ir para o psicólogo? Não pode tomar remédio psiquiátrico? É a mesma coisa que ir para o ortopedista. Então você está com o braço quebrado, né? Imagina, você está com o braço quebrado, você caiu, está com o braço quebrado, e alguém fala assim, não, você não pode ir no ortopedista. Ora, faz sentido? Sim, a gente vai orar, mas vai agradecer a Deus por ortopedistas, por médicos que sabem como emendar o tal do osso. Então, nós temos no Celebrando um grupo de mulheres lidando com depressão. E a primeira coisa que nós dizemos é, se você está tomando remédio, continua tomando remédio. Se o médico passou, continua tomando. E tem umas amadas que estão com sintomas de depressão, que acham que não pode. E sabe o que nós fazemos? Nada.
Mas conforme elas vão ouvindo as partilhas de outras mulheres que estão tomando remédio, que estão se cuidando, Deus vai falando, sem nós impormos. Porque não dá para impor para uma pessoa que ouviu a vida toda que depressão é falta de fé. Não dá para a gente falar assim, vai ter que ir para o médico. Porque ela vai ter que entender isto. Não é lindo, pastora? Ela vai ter que entender. Então, queridas, uma coisa que é muito legal é que mesmo quem está tomando remédio e vai para o celebrando, para o grupo da depressão, melhora mais rápido. E muitas delas desmamam do remédio mais rápido, porque estão com outras pessoas. E existe também a questão da depressão, da solidão. Porque não pode falar na igreja, não pode falar para a pastora que está com depressão, não pode falar para os presbíteros, para as pessoas de liderança da igreja, porque vão dizer, isso é solidão. Cada vez que eu tenho um problema, que eu não posso falar para outras pessoas, eu sucumbo. Uma das pessoas que eu acredito que vou falar nesse fim de semana é a senhora com a hemorragia, que ela toca a Jesus e ela já está curada. E é interessante que ela conta para Jesus toda a verdade. Ter alguém para quem eu possa contar toda a verdade é cura. É cura. Então, o celebrando ajuda-nos a parar de julgar. O celebrando nos ajuda a olhar para nós. Quando nós temos alguns sintomas, seja lá do que for, ninguém vai fazer caras e bocas. Vão respeitar a nossa partilha e vão orar por nós. Então faz toda a diferença no caminhar com o Senhor Jesus. Como é que foi a sua experiência, Roseni? Você, antes de conhecer o Celebrando, como que era a sua história, a sua trajetória emocional dentro do cristianismo, né? Você já era crente, já era uma pessoa que tinha experiência com Jesus, mas tinha seus conflitos. Como que foi essa transição? O que que te levou ao Celebrando? Que pergunta legal. É assim, a minha vida toda eu cresci na igreja. Me lembro minha mãe querida, bem pequenininha, me levando na igreja. Eu não me lembro de uma época que não ia para a igreja. E eu também não me lembro de uma época em que eu não trabalhei no ministério da igreja. Com 11 anos eu já era professora do Joias de Cristo. Aí, conforme eu fui amadurecendo, eu fui professora dos juniores. Os juniores eu fui professora há uns 10 anos. Eu nunca fui para o grupo dos adolescentes de jovens. Fiquei parada. E era uma paixão mesmo. Visitava os meus juniores semanalmente, sabia como que estavam e tudo mais. Evangelizava, fazia discipulado, um presente de Deus. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos para sair do país. Um missionário viu meu potencial e falou assim, você vai, estuda, e depois você volta para o Brasil e continua seu trabalho missionário. Então eu fui, eu estudei fora, fiquei 10 anos fora, estudei. E sabe, queridas e queridos, existia o que eu não sabia, uma arrogância espiritual. Porque eu nunca tinha usado drogas, eu nunca tinha deixado de ir para a igreja. Eu era aquela cristã exemplar, né? Apareceu o rapaz com quem eu acabei me casando e eu fiz tudo direitinho, sabe? Conforme a palavra de Deus diz. Então está tudo certo, só que teve problema no casamento. Aquele casamento, sabe? E eu não conseguia entender. Por que eu estou tendo problema no casamento? Era só orar mais. E abuso físico começou a acontecer. E eu falei, não, isso não é de Deus. É só eu subir mais um monte, orar mais, que Deus vai resolver. Porque a minha vida cristã tinha sido essa Disneylândia espiritual. Só que não acabava. As agressões continuavam. E eu me lembro, um pastor muito querido, finalmente eu contei para ele. E ele falou assim, Roseni, e até então eu nunca falei para ninguém, porque eu não podia acabar com o ministério. Ele era pastor, eu esposa de pastor, então eu não podia contar para ninguém o que estava acontecendo, porque na minha cabeça eu vou acabar com o ministério. Consegue perceber algo de errado com isso? Como assim acabar com... Que ministério? Que ministério? Aí esse pastor, mas até então firme, orando, sabendo que a vitória era minha.
E esse pastor querido, Bill Fawcett, olhou para mim e falou: Roseni, você já considerou o fato de você ser muito doente? Aí eu chorei, falei: como assim? Eu apanho, eu que sou doente? Eu aqui firme e forte, orando. Aí chorei. Ele falou assim: talvez a sua doença chama-se codependência. Eu falei: mata, pastor? Isso mata? Aí eu fui atrás. Deus foi muito misericordioso. Talvez eu conte durante esse fim de semana os detalhes, mas Deus foi muito misericordioso. Eu tinha que dar parte. E na minha cabeça de religiosa, como que eu ia dar parte do meu marido? Apanhar eu podia, mas ir para a delegacia da mulher eu não podia. E eu me lembro de minha mãe é uma baiana, uma mulher de Deus, está na glória. Ela falou: minha filha, você ficou 10 anos estudando fora, fala outra língua, se formou, mestrados, começou seu doutorado e você voltou burra para o Brasil? Olha que coisa, queridas. Uma senhora semi-analfabeta, falando com uma filha que tinha começado um doutorado. Chamava-se religiosidade. Chamava-se codependência, porque existia um orgulho espiritual. Eu digo que é mais fácil entrar num dependente químico, alguém que está lidando com a homossexualidade, alguém que está lidando com pornografia, nos celebrando, e ela trabalha essa pessoa, e ela entra, ela confessa, mas nós religiosos, nós não damos o braço a torcer, porque nós achamos que é só orar mais, porque nós fazemos tão bem. O religioso só vem trazer alguém para o celebrando, que ele não precisa. É muito interessante, né? Volta e meia, vai no celebrando da IBAB. Olha, eu sou não sei o quê, eu sou psicólogo, eu queria ajudar no ministério. Eu fui trazer essa pessoa que precisa do celebrando. E nós carinhosamente olhamos, convidamos para voltar. E eu tenho muito carinho pelos religiosos, porque é minha área de recuperação principal. Nunca usei drogas. Nunca fui desonesta com meu marido, moralmente falando. Casei direitinho. Mas Deus me mostrou que dentro dessas coisas tão certinhas tinha um coração orgulhoso. E mais adiante eu conto mais detalhes do testemunho. Mas vocês que estão aqui merecem. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Ai, conta. Vou contar, amor né? de Deus, senão eu passo mal. Vou contar. Conta. Porque quem sai de casa sábado à tarde com sol desse, com a praia dessa, merece uma bênção de Deus. Especial. Fiquei 13 anos, né? Houve a separação. Pela graça de Deus, houve a separação, porque a outra pessoa não queria, a outra pessoa não entendia que estava errado. Então, infelizmente, houve o divórcio, que para mim era uma coisa incabível para uma mulher de Deus. Percebe o orgulho? Percebe o julgamento? Fiquei 13 anos, foi quando eu conheci o Celebrando. 13 anos conhecendo o que é a tal da codependência, que mata, viu? Descobri que mata, sim. Codependência mata. 13 anos. Aí um dia, o Adriano já sabe a história, e a Lu. Um dia, indo para o congresso, celebrando a recuperação, conheci esse querido, essa pessoa com quem eu estava correspondendo e tal. E essa pessoa falou: eu vou te conhecer lá. Eu falei: nossa, que legal. Ele morava em Washington, no estado a capital. Né? E eu ainda na Califórnia, vamos dizer assim, quando eu voltava para os Estados Unidos. Bom, para fazer a longa história curta, nós nos conhecemos. Eu falei: não quero morar mais nos Estados Unidos. Ele falou também: não quero morar nos Estados Unidos. Eu falei: acho que é de Deus. Falei: por fé das dúvidas, você não quer morar um ano no Brasil? A gente namora, aí a gente vê o que Deus tem, né? Topa poderosa, né, gente? E olha que estava carecendo de Deus naquela época, mas eu firme e forte. Já estava nos celebrando há um tempinho. Pela graça de Deus, ele morou lá 1 ano. E 1 ano depois nós nos casamos. Bruce, can you stand, please? E é esse querido, ó. Casamento não é perfeito. Não existe casamento perfeito, porque não tem cônjuge perfeito. Mas é um casamento funcional, em que ele cuida das áreas de recuperação dele e eu cuido das minhas áreas de recuperação. Então, é um presente de Deus. Deus cuida. Muitas vezes não como nós queremos que Ele o faça, mas Ele cuida, Ele é fiel. Eu sou muito grata a Deus,
pelo Evangelho do Celebrando a Recuperação, que me trouxe a sanidade, que me trouxe a pessoa de Jesus. Antes, eu conhecia a lei. Eu conhecia a lei, fazendo tudo certinho. Eu agradeço a Deus, viu, pelos meus anos na igreja, usando com os juniores. Mas eu conheci a pessoa de Jesus depois, que é doce, que é eterno e que cuida. Que delícia, né? Que curador ouvir essa palavra, né, queridas? Eu imagino que viver o celebrando é viver sendo transformado dia após dia. Daí a nossa logo, né, a borboleta. A borboleta, ela não nasce borboleta, ela se torna borboleta, né? Ela faz a opção de escalar uma árvore, de ficar um tempo em solidão, dentro de um casulo, de romper com as suas antigas estruturas e nascer para uma nova estrutura, né? De contemplar a vida por uma outra ótica, por um outro prisma. E é esse convite que Jesus nos faz, né? O celebrando, ele traz essa proposta, não é, Roseni? O celebrando, queridos, você que está nos ouvindo, né? Você que está pela web, que não conhece o Celebrando a Recuperação, é muito importante que você tenha esse conhecimento. O Celebrando a Recuperação é um programa aonde nós abraçamos esse programa, entramos para esse processo e ali nós temos um leque de opções para trabalharmos as nossas questões emocionais, né? Eu gostaria que a Roseni colocasse que leque é esse de opções, né? Nos dê alguns exemplos, né, de áreas que nós podemos trabalhar dentro do Celebrando. E como é a funcionalidade? Como é que funciona? Porque ninguém aqui... Alguém conhece o Celebrando a Recuperação? Alguém já vivenciou esse processo? Legal. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, e temos muitas aqui pela web também, que talvez ainda não conheçam. Então, vamos entender a funcionalidade e quais são as opções. O que eu posso trabalhar na minha vida dentro desse projeto? Pois bem, queridos e queridas, como a pastora disse, a maioria acha que Celebrando a Recuperação é só para dependente químico, né? E não é. Como eu disse, de 5, talvez 1 está trabalhando com dependência química. Eu diria que tinha 7, no Celebrando 7, talvez 1. Porque existe a dependência, existe a codependência. Codependência é como se fosse, eu sou pecadora. Todos nós temos. Codependência é não sabermos a nossa identidade, que somos filhas e filhos amados de Deus. Como isto está na cabeça, ainda não desceu totalmente para o coração, como eu não sei isto, eu vivo tentando controlar o outro. Porque eu acho que eu sei e o outro não sabe. No meu caso, religiosa, me lembro que até os 15, 16 anos eu tinha lido a Bíblia umas 2 vezes. Eu tinha resumo de cada capítulo da Bíblia. Eu não estou dizendo que isso é ruim não, tá? Eu agradeço muito a Deus pela disciplina. Eu fui discipulada por americanos, missionários americanos, que me ensinaram a importância de ler a Bíblia. Só que com o conhecimento da palavra de Deus, também cresceu muito orgulho. Então, essa questão de querer salvar o outro, de querer dizer para o outro que era, eu sempre brinco, pastora, que eu era missionário, então eu era paga para cuidar da vida do outro. Era o meu trabalho, né? E demorou para eu descobrir que isso chamava-se controle. Quando eu tenho que controlar a vida do outro, a vida do meu marido, do meu filho, da minha companheira, quando eu tenho que colocar goela abaixo do meu filho de 30 anos alguma coisa está errada. Controle é uma das áreas da codependência, né? Codependência é um nome geral, mas o controle. Hoje à noite a gente vai falar de uma mulher, a chamada Ana, que não precisava controlar. Ela foi para Deus com o que ela queria. Não teve que pedir para o marido cuidar da rival dela. Ele não tinha que ir para tudo quanto é reunião de oração, subir no monte. Ela entendeu quem ela era. E entendeu que Deus tinha um plano para ela. E ela não precisava de controlar. Então, controle é uma das áreas a se trabalhar. Sabem,
Uma outra área que me abençoa muito no Celebrando é a da procrastinação. Deus tem falado muito comigo nessa área. Sabe, o procrastinador não é que ele é preguiçoso, é que ele não tem uma ordem. Né? Ele não tem uma ordem. A gente fala, não, é que eu tenho filho, é que eu tenho marido, é que eu tenho trabalho. E a vida é aquela bagunça toda. Não conseguimos priorizar a gente, por exemplo. Né? Cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa e esse negócio de 24 horas. Aí tem um ataque de pânico. Não olhou para si mesmo. Jesus, o Filho de Deus, ele teve tempo integral no ministério por 3 anos. 3 anos. Ele começa o ministério dele com 30 anos. E mesmo no ministério dele de 3 anos, Salvador do mundo, ele saía com os discípulos, a fila enorme para ele curar. A fila enorme. E ele deixava o pessoal na fila, ia lá para o monte. Uma amiga fala, foram esses que crucificaram Jesus. Os ficaram na fila. Mas ele tinha prioridades. Ele não precisava ser querido pelos religiosos. Olha que coisa tremenda, gente. Imagine você sabendo quem você é e fazendo o teu melhor, mas não precisando do palco. Não precisa subir no palco. Entende que o palco é um altar? Oh, glória! Então, eu diria que essa organização estrutural da nossa vida é uma área a se recuperar. No Celebrando Recuperação, nós temos um grupo para homens que lidam com a pornografia. Nós temos um grupo no Celebrando Recuperação para homens que lidam com a compulsão sexual. Existem homens que amam a Deus, que são servos dele, que não conseguem lidar com essa área, porque não pode falar, né? Maldito homem, coitado, que fala na igreja que tem esse problema. Vão me exorcizar, vão dizer que não é crente, vão tirar do rol de membros. E existem homens que amam a Deus, que estão trabalhando. O líder desse grupo é um pastor que entregou a igreja porque não conseguia lidar com isso. Finalmente encontrou um lugar que ele podia falar. É meu braço direito no Celebrando a Recuperação. Tantos homens e mulheres lidando com pecados que não podem falar, porque vão ser criticados, e são homens e mulheres que amam a Deus. Né? Mesma questão, né? Tem um grupo de mulheres que lida com a pornografia. Não é só pecado de homem, mulheres também entram. Então, tem muitas áreas, queridas e queridos. A gente vai entrando e vai vendo. Eu digo, sabe, pastora, que é o processo da santificação. O Celebrando nada mais é do que Cristo sendo formado em mim. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Cristo sendo formado em mim. E Ele vai mostrando, mas não é mais porque eu vou arder no mármore do inferno. Não é mais por causa disso. Não é porque se descobriram você exclusa da igreja. Não. É porque eu fui comprada por bom preço. Porque a minha salvação custou o sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Então, a diferença em eu fazer, porque eu entendo que eu preciso para honrar o nome do Senhor é uma. Agora, quando eu preciso, porque eu preciso do palco, a religiosidade é outro. Então, é de volta a pessoa de Jesus Cristo sendo formada em mim. Então, tem várias áreas que podem ser trabalhadas. Que coisa tremenda, né, queridas? Olha, a gente percebe que nesse tempo de pandemia, Roseni, alguns comportamentos não muito adequados, né, se nós podemos chamar assim, eles se potencializaram, né, em função da dor, da solidão, das perdas, né, perda de emprego, perda do casamento, porque muitas pessoas perderam, né, o seu casamento com a pandemia, perderam relacionamentos, e isso potencializou o que a gente pode chamar de relacionamentos disfuncionais, né? Essas mulheres muitas vezes migraram para a internet. E aí encontraram ali pessoas que elogiam,
que faz um carinho, que fala, né, aquilo que o nosso ouvido quer ouvir, né? Quando eu falo de fazer um carinho, é um carinho por áudio, por visual, né, amadas? E esse mundo a gente desconhece dentro da igreja, porque quando a gente chega aqui, a gente é uma bênção, né? A gente tem essa carinha linda, olha só, tudo aqui vai para o céu, né? Mas nós temos às vezes debilidades, e como você disse, a gente não pode falar aqui. Mas nós passamos muitas vezes por lutas e nós precisamos de um ambiente para pedir socorro. E essa necessidade de ouvir o outro lado dizendo que me ama, me afirmando e fazendo disso um vício, isso também é trabalhado lá dentro do Celebrando a Recuperação? Sim. Qual o nome que a gente dá para esse comportamento? Olha só, existem necessidades legítimas. Deus nos criou com necessidades legítimas. Por exemplo, sermos olhadas. Homem, ser olhado. Sermos reconhecidos. Isso é legítimo. Sermos amados. É legítimo. A questão é que, muitas vezes, quando nós não conseguimos isto, nós vamos procurar em outro lugar. Mas a questão não é a necessidade, que eu vejo que, na verdade, queridos e queridas, é o que aconteceu com Jesus na tentação. Eu nunca entendi por que é que Jesus não transformou a pedra em pão. Demorou para eu entender. Porque realmente ele tinha o poder. Porque o que Satanás estava falando é, você tem que fazer, porque o teu pai talvez seja ocupado. Não espere que ele vai fazer. Ele não vai cuidar de você. Entende? Você supra as tuas necessidades. Né? Esta foi a questão. Foi quando Jesus falou assim, não, dá para eu esperar para o meu pai vai cuidar de mim. Meu pai vai cuidar de mim. Eu tenho esse marido duro. Uma das pessoas que a gente vai falar nesse fim de semana vai ser Abigail, casada com um homem duro. Mas a palavra de Deus diz que ela era bonita. Ela conviveu com aquele homem duro não sei por quantos anos, 30, 40 anos, mas ela ficou bonita. Então, a questão, e eu acho que aquele homem não olhava para ela, mas Deus supriu a necessidade dela. E Deus a galardoou depois. Então, queridas e queridos, você, homem, né, tem alguns homens aqui, né, que a mulher está tão ocupada, às vezes até na igreja, viu, pastora? A mulher não sai da igreja, sabe? Não sai da igreja. E ele, né, e ele está lá, cidadão de segunda categoria. E a mulher é a mulher de Deus, né, porque está cuidando, e ele ali, né? E o que tem de mulher aí, esperta? O que é esse tipo de homem? Porque ele é fiel, ele é um bom homem, às vezes é um cara boa pinta, né? Ele é assediado também. Ele também é assediado. Aí é aquela história, afasta-te de mim, Satanás. Né? Ele pode conversar com essa mulher, com o prestador de contas dele, com o padrinho dele, e fala, o negócio está pegando. A mulher não sai da igreja. E está sempre com dor de cabeça. Entenderam, né? E essa outra, olha, fica no meu pé, né? Ele precisa falar com outro homem de Deus. Ele sozinho não dá conta, queridas. Ele sozinho não dá conta. Nós, mulheres, precisamos de mulheres de Deus caminhando. Porque esse homem está correndo para manter esse lar. Com os nossos 3 filhos, ele quer dar faculdade e se mata de trabalhar. A mulher fez a unha, ele nem viu que fez a unha. A mulher trocou a cor do cabelo e o infeliz nem viu ainda que ela trocou a cor do cabelo. Aí, como ele não consegue ver, né, ela vai para a dermatologista e faz botox. E o infeliz ainda não viu que ela fez botox. Né? Ela precisa da graça de Deus, né? De uma outra irmã, para aos pouquinhos ela olhar para ele e os dois se encontrarem em algum lugar. Porque ele precisa ser olhado, ela precisa ser olhada. E vai aparecer sempre alguém. E agora é muito, muito simples. Ao toque de uma tecla, você vê alguém lá que viu sua unha feita, que viu seu botox,
que viu que você mudou a cor do cabelo, entende? É uma cilada, porque nós precisamos ser vistas, né? Mas a questão é, por quem? Aí, nós vamos falar da Ana hoje à noite. A Ana, ela era uma mulher de segunda categoria, segundo a vista de toda aquela sociedade. Porque ela não tinha filho. Não ter filho, eu nem sei o que se compara na nossa sociedade. É muito sério não ter filho. Era muito sério. Ela não tinha filho, mas ela era amada, porque ela sabia quem ela era. Não é tremendo isso, queridas? Independente de ter filho, ela sabia que a identidade dela estava certa. Então, ela pôde ser a protagonista da história dela. Muitas de nós vamos ter dificuldade, sim. Esse cônjuge não vai ver. Mas nós sabemos quem nós somos. E apesar dessa necessidade legítima, nós podemos fazer algumas outras coisas que vai nos protagonizar na história que Deus tem pra gente. Então, tem sim, pastora. É verdade, acontece. Mas eu não preciso cair. O irmão de Deus, o filho de Deus, não precisa cair na conversa daquela pessoa. E nós, mulheres, não precisamos cair também. Esses relacionamentos abusivos, eles são muito sedutores, né? Muito. No momento de carência, né? No momento em que nós precisamos tanto de ouvir afirmações, a gente fica muito vulnerável. Mas em Cristo nós achamos suprimento, né? Jesus todos os dias diz que nós somos lindas, né? Que nós somos maravilhosas. É só a gente ter essa sensibilidade para ouvir de Cristo e receber dele. E nós também, nesse tempo de pandemia, Roseni, a gente tem percebido muitas perdas, né? Como nós já falamos aqui, muitas perdas. E lidar com a perda não é fácil, né? Eu passei por um processo também de viuvez, né? O meu marido faleceu em 2019. Eu vivi uma experiência sem igual. Mas atendendo algumas irmãs em gabinete, quando as irmãs relatam de separação, de divórcio, a impressão que eu tenho é que elas estão vivendo o mesmo luto que eu vivi. É uma dor como a do luto, e muitas vezes menosprezada, né? Uma mulher que é abandonada, que é desprezada, tem uma dor muito profunda. Como lidar com esse sentimento de perda, mesmo sabendo que Jesus está aqui diante de mim? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? E eu lembro que a minha filhinha de 12 anos, ela tinha 10 quando o pai faleceu. E logo que ele faleceu, ela me abraçava e chorava muito e dizia: mãe, eu quero meu pai. E eu dizia para ela: o papai está no céu, mas Jesus está aqui, ele está te abraçando. E ela dizia: mas Jesus eu não vejo. Eu queria abraçar o meu pai, porque ele eu via. Então é uma dor muito, mas muito profunda. E a gente queria entender melhor um pouquinho, a partir da sua visão do Celebrando, como lidar com as perdas, como lidar com essa dor da solidão após uma rejeição, como lidar com isso? Pastor, isso até linka com o que nós falamos antes. Deixa eu fazer esse link. Queridos e queridas, Deus não trabalha no vácuo. Deus trabalha com a mão dele, são as mãos de irmãos e irmãs. A voz dele é através da voz de irmãos e irmãs. Os pés dele é através de irmãos e irmãs. Então, essa questão de eu poder sair do meu mundo de necessidades, um mundo no qual eu não sou olhada, e ir para um lugar onde eu sou olhada, vai acontecer dentro da comunidade do Senhor Jesus Cristo. Eu posso fazer alguma coisa para outras irmãs, e outras irmãs vão me ver, vão me enxergar, e eu vou ser amada. Dá para entender? Jesus vai se mostrar, dizer que eu sou linda, através das palavras da pastora. Ela vai me abraçar e vai: você é linda. E isso atende àquela necessidade. Você, homem, você vai estar com outros homens, sabe? E você vai estar jogando aquele futebol e você fez aquele gol, sabe? E aquela outra pessoa do outro time fala assim: que perdi, mas foi um gol bonito, hein?
Olha, vamos e convenhamos que gol foi aquele, né? Vocês entendem que Deus trabalha com a voz do outro. Deus se manifesta através do outro dentro da comunidade. Dentro da comunidade. A filhinha dela perdeu o pai e ela quer um pai. E Deus vai trazer naquela comunidade uma outra figura masculina, sabe? Que vai caminhar com ela do jeito saudável, do jeito bom. Um tio, um vô, seja lá quem for, Deus vai usar para suprir aquela necessidade. Eu oro muito pelas irmãs divorciadas. Pastor, eu não sei se é verdade, mas eu digo que a dor pela perda, pelo falecimento, é muito dolorosa. A dor por um divórcio, ela é avassaladora. Ela é avassaladora. O marido está vivo. O marido está vivo. Então, e eu acredito que nós somos muito mais preconceituosas e preconceituosos com divorciados e divorciadas do que com viúvos. Nós somos cruéis com mulheres divorciadas. Nós somos cruéis com homens divorciados. Eu fiquei 13 anos divorciada. 13 anos. E eu me lembro como eu me sentia constrangida com as minhas irmãs. Sabe, eu não sabia sabe, eu não sabia muito bem. E eu precisava de meus irmãos. Eu precisava dos meus irmãos. Né? E como não ser olhada como uma mulher que é divorciada e que pode estar dando em cima de um homem casado dentro da igreja. E era a minha comunidade. Então, Deus nos dá sabedoria, porque tem mulher sem vergonha também, a gente sabe disso, né? Com todo respeito, né? Tem mulher, mas Deus é mais. Deus é mais, né? Mas eu hoje em dia, né? Hoje em dia, eu sempre falo que o Bruce, né, ele é americano, mas é um homem que ama a Deus, é um homem que ama a Deus e é muito solícito. Muito solícito. E se alguma das minhas irmãs divorciadas ou solteiras precisar de alguma coisa, e o Bruce se negar a fazer, ai dele. Porque eu fui uma mulher dessas, que tinha medo de perguntar para homem casado, porque eu tinha medo que a esposa dele, entendeu? Então eu tenho um coração muito voltado a essas mulheres que precisam sim de um irmão, sabe? E Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado do Bruce. Então, essa parte das perdas, queridas, das perdas, elas aconteceram, elas estão acontecendo, e nós somos canais que Deus pode usar para essa filha, para essa mãe, para esse filho que perdeu um pai. É a igreja de Cristo. Somos nós. Nós nunca fomos desafiados a ser crente como agora na pandemia. Nós nunca vamos ter a oportunidade de doar mais do que agora, do nosso dinheiro. Essa irmã que é do lar, essa irmã que é diarista, que não pode mais trabalhar, porque por causa da pandemia. Faz parte da nossa comunidade. Vamos cuidar ou não? A nossa diarista, nós não queremos que ela vá na pandemia, mas a gente vai pagar, não vai? A gente vai pagar, porque ela conta com esse dinheiro. E nós que somos as diaristas, vamos orar para que Deus ajude esse proletariado, né? Abrir o coração, porque o que caracteriza a igreja de Cristo, queridas e queridos? Povos de todas as raças, tribos e nações. Nós temos a do lar, nós temos a advogada, nós temos a juíza. Eu ouvi dizer que nós temos uma mulher importante hoje de manhã aqui. A nossa vice-governadora. Olha a igreja de Cristo. É isto. É para a do lar e é para o advogado, para o professor, para a governadora. É para o loiro de olhos azuis, é para o negro. É para a mulher, é para o homem. Esta é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E faz uma bagunça abençoada. Faz uma bagunça abençoada. Então, nós como igreja de Jesus Cristo, ou seremos igrejas da pandemia, ou não vamos ser nunca mais.
Porque se a gente ficar olhando só para as nossas necessidades, né, não fico contaminado. Eu ainda tenho trabalho. E aquele que perdeu o trabalho? E aquele que perdeu o ente querido? Então, queria, pastora, terminar dizendo assim: esse período de perda é o período em que nós podemos ser vulneráveis, abrir o nosso coração para as dores, sabendo que tem o ciclo natural da perda, que é a tristeza, que é a negação, que é a raiva. Temos que viver isto. Davi, ele ficou 3 dias chorando, uma certa feita, que toda a família dele foi arrancada dele. Ficou 3 dias chorando. Nós, cristãos, religiosos, temos dificuldade com o choro. O choro faz parte da perda, precisa chorar. Temos raiva, é natural ter a raiva, é o processo. Aí tem aquele tempo que eu quero barganhar com Deus. Puxa, se eu tivesse levado para tal hospital, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse pagado tal plano, tem a barganha. Será que não fui eu? Será que eu podia ter feito diferente? É natural a barganha. Tem um período, porque é assim, queridos, a perda, eu tenho um afeto, eu tenho um amor que tem uma direção para essa pessoa, tem um afeto. E de repente, a pessoa vai e esse afeto fica perdido. Dá para entender? Fica perdido. Eventualmente, depois de passar por tudo isso, esse afeto vai encontrar um outro objeto, que não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas isso não vai ficar perdido. É o processo do luto, que demora cerca de 1 ano. Cerca de 1 ano, para eu lidar com as perdas. O trabalho não é só pessoas, estamos perdendo trabalho, classes econômicas, né? Estamos vendendo nosso carro, estamos colocando nossas filhos em outra escola, sabe? Então, muitas perdas acontecendo, mas Deus tem sido fiel, amém? Nessas perdas, pastora, o mais importante é não estarmos só, termos com quem falar, e não com a pessoa que fala, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não, é para chorar agora. Se há 10 anos estiver chorando ainda, então acho que passou um pouquinho. Está um pouquinho atrasadinho, sabe? Deixa eu contar isso, pastora. No consultório, chega uma pessoa, uma senhora, queria fazer uma triagem. Desesperada. Eu não tinha tempo, eu não tinha agenda para fazer. Mas ela, no telefone, estava tão desesperada. Eu falei, vou arranjar um jeito de fazer a triagem com essa senhora, né? E ela fala, porque ele me deixou. E eu não tenho trabalho. Sabe, a vida toda eu trabalhando, com os filhos, em casa, e ele me traiu, e ele me deixou, e chorava. Eu falei, nossa, que coisa, né? Quando isso aconteceu? 15 anos atrás. Acho que o marido já tinha outra mulher, já tinha filhos com outra mulher, sabe? E ela ainda chorando, sabe? Fiquei quietinha, pedi a graça de Deus. Pedir a graça de Deus, sabe? Então, 15 anos é bastante, né? 15 anos é bastante, né? Lidou com a perda, o marido foi embora, mas a graça de Deus, é uma senhora cristã, gente. Acho que esse era o problema, que ela continuava orando que ele voltasse. Sabe, ela não entendeu que ele tem escolha, que a vontade de Deus é que ficassem juntos, mas ela continuou, né, na mesma história. Então, lidar com a perda. Existe o luto, existe o tempo para o luto, existe o tempo, então, depois de se regozijar. A gente não pode atrapalhar nenhum dos tempos. Falei muito, né? Ai, eu estou amando. Vocês estão amando, gente? Demais, né? Eu já vou te estimular, tá? Se você está amando, prepara o seu coração, porque nós vamos implantar o Celebrando aqui na igreja. Amém? Nós vamos implantar, e a vinda da Rosane é o start desse processo. Nós vamos começar montando a primeira equipe, daqui a pouquinho nós vamos fazer a multiplicação dessa equipe, vamos trabalhar toda a igreja, homens, mulheres, porque tem também para adolescentes, não tem para criança, né? Então nós temos o Celebrando Kids, né? É Tim o outro? O Tim, olha que legal, para trabalhar os adolescentes na sua realidade. Mas uma coisa que me atrai muito no Celebrando é mulher ouvindo mulher e homem ouvindo homem, né? É muito legal, a gente não está muitas vezes acostumado com essa noção, mas isso nos protege.
de muitas transferências, né? Muitas confusões emocionais. E é importante uma mulher exercer empatia com outra. É muito importante um homem saber exercer empatia com o outro. Então, essa relação homogênea, ela é muito confortável, né, Rosane? Você tem vivido experiências assim, depoimentos de pessoas que se sentiram confortáveis a partir dessa relação homogênea? Queridas e queridos, é assim, quando o maior presente que eu posso dar para alguém é o meu ouvido. Sermos ouvidos é um presente de Deus. Sermos ouvidos sem interrupção é um presente de Deus. É o maior presente, porque hoje em dia nós temos o bendito, abençoado, que nos ajuda muito, né? Não dá para jogar tudo fora, mas isso aqui tem tudo. Tem WhatsApp, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem e-mail, tem mensagens, tem minha conta telefônica, tem minha conta bancária. Então, eu estou com você, mas eu estou aqui, ó. Eu te convido para jantar na minha casa, mas meu celular está do lado. Tem coisa mais desrespeitosa do que sentar à mesa com o celular do lado? Mas é comum, é rotineiro. Nós não nos ouvimos mais. Ou então, pode até ser que a gente não está com o celular, mas a gente está com a Bíblia aqui. A pessoa está falando ali, eu estou pensando, que versículo que eu vou mandar para ela agora? A gente nem está ouvindo o que a pessoa está falando. Está pensando no versículo que a gente vai recitar para resolver o problema dela. Ela quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida. Então, quando eu sou ouvida, tem um lugar lá, obrigada, querida. Tem um lugar lá um período em que, nos nossos grupos de apoio, nos quais eu falo e eu sou ouvida. Não tem conversa paralela, não tem caras e bocas, sabe? A pastora está falando de uma questão dela, eu não faço... Isso aqui é a coisa mais feia do mundo. Ela está abrindo o coração dela para uma coisa assim... Não, é conversa paralela. Sermos ouvidos é um presente de Deus. O maior presente que a gente pode dar para alguém é ouvi-lo, é ouvi-la. Sabe o que acontece nos nossos pequenos grupos? E é muito legal, queridos, que isso vai para muitas outras áreas da vida. Quando eu consigo ficar num grupo de apoio e ouvir a partilha de alguém, porque é 3 a 5 minutinhos a partilha. Quando eu ouço, alguma coisa acontece comigo. Existe algo belo no ouvir o outro. E quando eu sou ouvida... Gente, ser ouvida sem que o outro emita um julgamento é curador. É curador. Então, é lindo, pastora, ouvir no sentido homogêneo, né? Por que a gente faz mulher ouvir mulher e homem homem? Porque certas coisas eu não vou partilhar se um homem estiver lá. Não vai ser profunda a minha partilha. E, obviamente, eles também não vão partilhar se tiver mulher no grupo. Então, eles conseguem uma intimidade muito maior. E, gente, cada vez que eu passo no grupo, no corredor, e eu vejo os homens, né? Não dá para entrar lá ver quem, porque é muito, faz parte do programa não ficar vendo quem está. Mas eu sei que tem homens ali falando. De vez em quando, eu estou passando, eles estão orando. Eles levantam e eles se abraçam e oram. Gente, estremece o corredor da igreja. É lindo mulher orando, mas, gente, como é lindo homem orando, abrindo o coração, rasgando o coração com outro homem. Homem fala, viu, gente? É muito lindo ver. O homem fala, é só deixar, é só eles terem a confiança. E não passar do horário, né? 3 a 5 minutos que eles falam. Mas existe algo belo no falar, no partilhar homogêneo, pastora. Coisa linda, né? É muito lindo a gente perceber que esse universo é acessível a mim e a você. Nós podemos viver o celebrando, né? O celebrando está em muitos países, não é, Rosane? Está em muitos países. Aqui eu creio que em todos os estados brasileiros nós já devemos ter representação. Quase todos. Quase todos. E quantos países? Nós estamos em 90 países. Uau! É muita gente sendo curada. 35 mil igrejas ao redor do mundo. É um programa que Deus tem usado muito lindo. Material traduzido oficialmente em 25 idiomas.
Deus tem, de um jeito muito lindo, usado o evangelho dele, através do Celebrando, para alcançar as pessoas. Eu gosto muito do texto, né? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é suave e o meu jugo é leve. O evangelho que nós estamos partilhando não era assim, meus amados, minhas amadas. O que a gente estava compartilhando era muito pesado. Nós tínhamos que ter um nível aqui e ninguém conseguia. É igualzinho lá no Novo Testamento, sabe? Os fariseus colocando mais alto para que ninguém conseguisse chegar e eles ficassem sendo os senhores da terra. Nós chegamos novamente nisto. Mas pela graça de Deus, o evangelho em que todos são filhos e filhas amadas de Deus, trabalhando em alguma área, confessando, dando nome, sendo aceito, sendo amado, tem chegado e tem partido o universo, tem sido abençoador. Glória a Deus. Queridas, estamos finalizando o nosso painel, mas eu não poderia deixar de abrir, né, a oportunidade para que vocês também trouxessem as suas dúvidas, né, colocassem as suas perguntas. Nós vamos ser bem objetivas, nós estamos já na reta final, então você tem assim, 1 minutinho para colocar a sua pergunta e nós vamos responder para a gente dar oportunidade a algumas irmãs aqui, ok? Então a irmã Irani veio de São Paulo também, da Sociedade Feminina lá de São Paulo, da MCM, né, de São Paulo, muitos anos lá e agora está aqui conosco. E está indo para Curitiba no fim do ano. Mais perto. É missionária. Eu falo baixo. Eu era da MCA. Você me ajudou muito, Roseli. Você tira um pouquinho a máscara, isso, amada, isso, obrigada. Eu te conheço, você não lembra de mim, mas eu te conheço muito, porque eu fui da PIB 47 anos. Olha! Pastor Renê é muito meu amigo, eu sou amiga dele, da esposa dele. Conheço muita gente lá da IBAB. Todo o tempo que eu fiquei em São Paulo, só fiquei nessa igreja, durante 47 anos. Lá eu passei por um processo de Celebrando a Recuperação, com o pastor da igreja do Morumbi, que eu não me lembro do nome dele agora, você sabe quem é, mas eu não vou nem dizer. Carlos Barcelos. Exatamente, pastor Carlos Barcelos. E eu tinha pouca coisa para corrigir na minha vida, porque eu fui criada dentro do Evangelho, presta atenção, fui criada dentro do Evangelho com um pai italiano, mineiro e crente radical. Bom, né? Então eu fui criada com rigor, com muito rigor. E eu não aceitava aquilo, porque eu um dia, na leitura da Bíblia, fui alfabetizada na Bíblia com meu pai. Um dia eu li que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu achei que eu era presa demais e que eu não tinha razão para ser presa. Então eu revoltei, fiquei muito revoltada. Ele falava assim, que Satanás ouvia, que tinha muitos filhos. Meu pai teve 11 filhos. Nessa época não tinha os 11 ainda, mas já tinham 6 mais ou menos. E eu achava aquilo um peso para mim. Cada filho que nascia, 2 em 2 anos, um filho pesava nas minhas costas, porque eu que tinha que ajudar. E eu ficava muito revoltada. E ele, para conduzir aquela meninada para não fazer erro, ele falava assim, Satanás está vendo vocês errar, conta para Deus e Deus me revela quando eu oro. Aí eu me revoltei com Satanás. Falei, eu vou brigar com esse cara. Peguei um cabo de vassoura, fiz um facho, pus fogo na ponta e saí à noite numa escuridão chamando o diabo para me queimar ele. E ele nunca apareceu. E o pastor Irlande dizia assim para mim, o diabo tinha medo da irmã. Isso eu cresci, né, aos meus 18 anos, considerada uma solteirona, porque minhas primas já tinham casado tudo com 16 anos. Eu fiz a coisa mais bendita da minha vida. Eu saí da igreja do meu pai e vim para a igreja batista. Eles ficaram escandalizados comigo, mas eu vim e fui muito feliz. Na igreja batista eu aprendi muita coisa, eu fui liberta daquela carga pesada que vivia em cima de mim. Mas depois disso depois eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu fui abraçada pela primeira igreja, fui muito ajudada. Ali eu me casei. Depois de casada, eu separei. Quando separei, meu pai então falou, pecadora aí. E aquela igreja também é uma igreja de pecado, porque aceita a mulher separada. Isso começou a pesar nas minhas costas. Que eu aliviei com o pastor Barcelos, quando eu fiz
o curso com ele. Mas hoje eu sou uma meia viúva, porque ele morreu, graças a Deus ele já morreu, mas morreu depois de separado. Então, eu nunca mais carreguei carga nas minhas costas. Eu fui libertada e sinto uma liberdade completa de mim com Deus. Graças a Deus, Deus passou a mão em mim, fez carinho em mim, me guiou, me levou. Fui funcionária por muitos anos dentro de hospital. E você sabe, eu trabalhava com 80 homens por mês, fazendo rodízio de plantões. Deixa eu só pedir uma ajudinha para a irmã, se a irmã puder, minutinho, vou terminar. Fazer a pergunta. Obrigada. Muito assediada e brigando com todo mundo, passando por cima de muitas coisas. E criei meu filho sozinho, que graças a Deus fiz dele um homem comprometido com Deus, serve ao Senhor. E eu agradeço muito a você, pastor Carlos Barcelo, pastor Irlande, que me ajudou muito. Eu me sinto livre, leve e soltinha. Amém. Obrigada, querida. Deus abençoe. Vou ficar aqui. Roseli, né? Sim. Roseli, meu nome é Tânia, né? E eu queria te fazer uma pergunta sobre a pandemia, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Então, a pandemia, ela trouxe assim, mudanças significativas na vida conjugal dos casais. De maneira positiva, né? Tanto de positiva como negativa. Como é que você acha que os casais eles vão estar vivendo essa vida conjugal no novo normal, nesse novo normal, que a gente chama de novo normal, né? E como é que você acha que vai ser tudo isso, o relacionamento, né, dos casais, perante as igrejas, perante a vida religiosa, né? Depois, pós-pandemia, depois que acabar tudo isso, o que você tem a dizer para nós? Que palavra você tem para passar para a gente? Olha, me vem à mente, quando você está falando, querida, que a palavra que me vem à mente é moderação. Porque eu acho que nós, mulheres, aceleramos muito, né? Graças a Deus porque nós votamos, graças a Deus porque a gente se formou, graças a Deus que a gente está trazendo valores financeiros para a nossa casa. Mas a gente começou a se achar. A sensação que eu tenho é que a gente começou a se achar, né? Nós saímos aquelas mulheres que não votavam, que não tinham trabalho, que viviam para o marido, para a família, e nós chegamos, né? Que é muito comum, né? Sair de um extremo e ir para o outro. E eu acho que o homem, ele ficou obscurecido, ele se permitiu ficar obscurecido, porque ele não sabe lidar com essa mulher. Ele não sabe lidar com essa mulher. A mãe dele era tão diferente. A mãe dele cuidava. E, desculpe, irmãos, colocava cuequinha dobradinha, sabe? Ele já pegava aquela roupa, né? E quer dizer que era horrível, né, gente? Né? O homem latino, ele é tratado como o rei. Né? Ele não faz nada, porque a mãe tem medo, né? dele gostar muito de coisa de mulher, né? Então, esse homem ficou numa situação difícil, né? Porque de um lado ele era paparicado, ele era menininho. Aí a mulher trabalha, ele tem que fazer um bocado de coisa. Então, eu acho que a pandemia está nos fazendo reinventar. Porque aquele homem também que nunca queria fazer nada de casa, vai ter que fazer. Porque ela não vai dar conta de fazer tudo com ele em casa, em home office. Vai ter que dividir, né? Então alguém vai ter que lavar a louça para poder fazer o home office dela. Então, queridos e queridas, a pandemia está sendo uma bênção para a gente se reinventar. Está dolorido. Está dolorido.
Está muito dolorido, mas está sendo uma bênção. Porque ou nós crescemos como homem, um homem de Deus, que não vai ficar menos masculino se lavar uma louça, se trocar uma fralda. Não vou ficar menos homem se eu fizer isto. Como a mulher. Não vou ficar menos mulher se eu não der conta de fazer sozinha essa refeição. Mas ao mesmo tempo entendendo que ele tem a dizer, mesmo quando ele está lavando louça, ajudando em alguma coisa, ele continua sendo um filho amado de Deus. O meu marido. Então, minha irmã, está difícil, mas é um período de nos reinventarmos. Outra, última questão nesta área é a conversa, né, queridos? Porque antes nós tínhamos, a gente trabalhava, ele tinha como dar uma saidinha, tomar um café, falar do jogo que aconteceu, alguma coisa, tinha uma espairecidinha, né? Aí, ele está em casa, eu não sei aqui no Espírito Santo, mas em São Paulo, fechou tudo de novo. As crianças estão todas em casa. Imagine, a casa que era um lugar santo, ficou misturado com trabalho de criança, que a mãe não dá conta de fazer e o marido tem que fazer. Então, está uma bagunça, mas essa bagunça está nos ajudando a ser crente mesmo. É fácil ser crente quando a gente manda os filhos para a escola e o marido vai trabalhar. E agora, com o filho em casa e o marido em casa. Entendeu? Então, minha irmã, desafiador. Mas nós temos recursos em Cristo para sairmos da nossa mesmice e trabalharmos um relacionamento melhor, mais funcional, mais rico. Sair da mesmice. Respondi? Delícia, que desafio, né? Se reinventar, a reengenharia comportamental. Isso é bom demais. A gente tem aqui pela web inúmeras irmãs assim apaixonadas aqui também, mandando um recadinho, dizendo que estão amando o congresso, amando a sua palavra, que está vindo ao encontro da expectativa delas, né, do que elas imaginavam. A gente está aqui com a Estefânia dizendo, estou amando também, que bênção. A Ana Maria Costa, né, Deus abençoe esse congresso. Narinha, tudo verdade, nosso Deus. Ainda colocou um nosso com todos os S's, gente. Tudo verdade. E a gente faz coro com essa palavra. Tudo verdade, né? Vejo que tu és profeta. Porque quanta verdade, né, amada? E é esse conhecimento da verdade que nos liberta. É tão importante, é tão bom a gente ter um encontro com a verdade. Com a nossa verdade. É tão bom a gente se encontrar com o nosso espelho. É tão bom quando a Roseni pode ser meu espelho. E pode me dar um retorno daquilo que ela percebe em mim, que muitas vezes eu não percebo. É muito bom ter ela como espelho para me ouvir também, na minha percepção sobre mim mesma. É muito bom quando a gente nessa partilha, a gente é edificada, né, Roseni? Porque nós que ministramos também crescemos. Dar também é crescimento, né? O Celebrando, ele nos oportuniza isso. Não só receber. Você pensa que você está indo só para falar, mas esse é um ambiente também onde você que ouve é edificado. Você que ouve é consolada, sabe? E nós temos certeza absoluta que nesses dias agora do congresso, nós vamos discorrer nesse tema, sabe? Por isso que nós trouxemos um tema, mulher e o seu poder transformador. Hoje nós estamos falando de autotransformação porque nós acreditamos assim, né, Roseni? Que para nós transformarmos lá fora, antes eu tenho que me permitir, né? Então esse poder autotransformador é uma viagem sozinha para nós que somos cristãs. Como que você vê essa ideia de autotransformação? Porque tem muito livro de autoajuda, né, Roseni? Muito livro de autoajuda. Mas eu vou sozinha nessa viagem de transformação pessoal ou alguém me acompanha? Pois é, queridas, olha, eu sempre falo que é autoajuda, mas é auto com L. Tá? Não é auto com U, né? Auto com L, auto, né? Ajuda de Deus. E eu acredito que enquanto eu não me olho, eu não consigo de fato olhar o outro. Enquanto eu não me vejo,
eu não consigo ver o outro. Tem 5 diretrizes no Celebrando, e uma delas, eu não dou pitaco na partilha do outro, não digo para o outro o que fazer. E eu tenho descoberto que quando eu mais tenho vontade de dar pitaco na partilha do outro, é quando o outro fala áreas que eu não resolvi ainda. Sabe, quando o outro está falando de coisas que eu não resolvi, eu tenho muitas respostas para ele. Por que que Jesus Cristo, nós não vemos Jesus Cristo em nenhum lugar do Evangelho correndo atrás de ninguém? Isso é tão libertador para mim. O Salvador do mundo não ficava correndo atrás de ninguém. Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir? Porque quem vai falar para ele é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Então, quando eu permito que Deus trabalhe as áreas que eu preciso, quando eu me olho, quando eu olho a pastora, eu a vejo como uma filha amada de Deus, mas não como objeto da minha eloquência e do meu pastorado. Entende a diferença? Eu a olho como filha, eu não tenho que convencê-la de nada para que eu fique bem na fita, para que eu marque uma, sabe? Ganhei mais uma, sabe? Fica leve, e ela sabe que eu a amo, que eu estou olhando para ela como uma filha amada de Deus, não como um objeto da minha capacidade intelectual e espiritual. Então, a questão de olhar para mim mesmo, ela é básica para o crescimento espiritual. Eu sempre digo que quando eu olho para mim, né, lembra assim Isaías, né, no Isaías capítulo 5, ele fala, ai dos que estão fazendo isso, ai de nação que está fazendo aquilo, ai aí ele vê a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de... Quando ele vê a glória de Deus, ai de mim. Quando eu de fato vejo a glória de Deus, eu falo, nossa, eu preciso trabalhar esta área, esta área, esta área. Quando eu fico olhando na vida da pastora, na vida do pastor, na vida dos membros, o que tem que fazer, não vi a glória de Deus ainda. Não vi, porque quando eu vejo a glória de Deus, ai de mim. Aí quando eu falo ai de mim, ele vem limpa a bendita boca. Ele vem limpa, aí eu de fato consigo ser uma missionária, uma serva de Deus. Porque aí eu não estou cuidando dela a partir da minha necessidade de ser olhada. Percebe a diferença? Então, quando eu me implico com as minhas questões, com a minha área de recuperação, com o que eu preciso, fica mais leve para a igreja toda, queridos. A igreja fica mais leve, sabe? A igreja, quando eu entendo que aqui é um altar e não um palco, fica mais leve. Mas isso a partir do momento que eu olho, que eu me permito olhar para mim. Que eu permito olhar para mim. Essa questão de olhar para mim faz toda a diferença. Glória a Deus. Nós não queremos que esse seja apenas um painel, um bate-papo que vai cair no vazio. Não. A gente quer fazer disso aqui um resultado, uma provocação à transformação. Eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo, você que está percebendo em tudo que nós estamos falando aqui uma necessidade de mudança, você que está aqui presencialmente, que percebe também essa necessidade. Eu gostaria que você fizesse como Davi fez, uma oração, e diga para o Senhor, sonda-me, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor, me mostra, me revela aquilo que eu preciso ser mudada. Porque eu entendo hoje que a salvação é uma maravilha, é uma bênção. Mas quando eu desfruto apenas desse benefício da cruz, só da salvação, é uma vida cristã muito medíocre. Eu preciso me apropriar da cura, da libertação, não é, Roseni? E o Celebrando traz esse desafio, essa proposta para nós. Então eu queria te convidar para que você pensasse, refletisse sobre tudo que nós estamos conversando aqui hoje. E se você se identifica com esse processo, se você percebe que há em você esse desejo de continuar sendo transformada, né? Como
A Bíblia fala sobre o justo, né? Que é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É um processo a nossa vida espiritual. É o processo da santificação. Se você quer se alistar nesse caminho, né? Se alistar nessa fileira de pessoas que entendem essa necessidade, nos procure. Que esse congresso seja o startar, seja o estilingue, seja o trampolim para você se lançar nesse processo de transformação. Nós estamos aqui prontos para te ouvir. E glória a Deus pela nossa igreja, porque nós temos ouvidos masculinos e femininos. Nós temos escutas masculinas e femininas, e isso é maravilhoso. É uma quebra de paradigmas, mas é voltando aos princípios do Evangelho. É voltando aos princípios do Evangelho, né? Jesus, com a graça e a misericórdia dele, pôde usar homens e mulheres para restaurar vidas. Então, se você percebe essa necessidade, procure. Não deixe o congresso passar e ser mais um na sua vida, não, que esse seja o congresso. O congresso, onde você vai buscar a sua transformação pessoal. Nós estamos aqui hoje só com... Gente, isso aqui é uma degustação. Ela já deu um spoiler. O que vai acontecer à noite? Sobre quem que nós vamos falar? Falamos sobre Ana, a mulher transformadora. Uau, Ana. Gente, eu acho que eu não vou embora. Para garantir a minha vaga, eu já vou ficar. Agora, se você puder ligar para a amiga, se você puder mandar o link, se você puder estar aqui presencialmente, porque, gente, vamos combinar, presencialmente é uma outra atmosfera. É uma delícia a gente poder olhar umas para as outras, né? E saber que nós não estamos sozinhas nesse processo. É maravilhoso isso. Então, se você puder compartilhar, se você puder estar conosco, nos procurar, vai ser delicioso. Nós vamos finalizar aqui, porque imagina, gente, ela está se recuperando de uma pneumonia, tá? Ela quase que não entra no avião, quase que o médico não deixa. Mas como ela é muito crente, ela falou, pastora, eu vou. Eu vou porque os restaurantes aí estão abertos e aqui estão fechados. Eu vou porque aí está melhor do que aqui. Em São Paulo, lockdown. Aqui está ótimo, aqui tem muqueca. Então ela veio e está sendo um prazer. Mas isso aqui é só o comecinho. Agora vocês já viram. Nós vamos tratar de Ana hoje às 19h30. Amanhã às 10 horas nós temos novamente a Roseni falando conosco sobre esse poder transformador da mulher. Às 20 horas, ela novamente. Às 8 horas, nós teremos a pastora Edinara falando sobre o poder transformador da mulher na família. E eu estarei falando às 18 horas também sobre o poder transformador das mulheres. Amanhã, tudo isso amanhã. Hoje, agora às 19h30. Então, eu queria que você aproveitasse esse tempinho até às 19h30 para ligar para todo mundo que você conhece. Para você convidar para estar aqui conosco e para também acessar as redes sociais. Eu gostaria de pedir que o nosso pastor estivesse aqui. A Roseni vai conhecer ele agora ao vivo e a cores, porque já conheceu na telinha, né? Nós fizemos uma videoconferência, conheceu, mas agora eu queria que ele viesse com a Jeane, Rejane, gente, aqui na igreja, eu ainda estou me adaptando. Queria que o casal viesse aqui à frente. Vem cá, pastor. Eu acho que ele não ouviu, gente, é a idade, sabe? Vai chegando, né? E ó que não pegou o Covid e já está assim. Chega para cá. Esse é o casal que Deus levantou para estar aqui nessa igreja conosco, né? Nosso pastor Eliomar, a Jeanes. E a Roseni está chegando para nós hoje, mas ainda temos o tempo aí amanhã juntos. Nós vamos